Pessoal, estamos aqui fiscalizando o preço nos supermercados e, de fato, a tabela que está vindo lá do governo federal está sendo aumentada pelos donos dos supermercados bolsonaristas. Não, para. Que burro, dá zero pra ele. Bom, eu vou reagir a esse vídeo aqui que você já viu o comecinho, tá? Meu nome é Thiago Feitosa, você tá no canal da T2 Educação e um aluno enviou essa mensagem pra mim lá no Instagram pedindo pra eu reagir a esse vídeo, que já tá com algumas centenas de milhares de views. E eu vou ser honesto, tá? Quando eu vi esse vídeo, eu pensei, deve ser um perfil de humor. Assim, tanto que eu prefiro nem mostrar o rosto da pessoa, porque meu objetivo aqui não é expor ninguém. Mas deve ser um perfil de humor, porque se essa pessoa mirou criticar os bolsonaristas, cara, deu muito errado, meu amigo, muito errado, tá? Mas o fato é o seguinte, essa pessoa está fazendo uma denúncia, convocando as pessoas para tornarem-se fiscais do presidente Lula em relação ao preço dos alimentos. Nesse vídeo eu quero falar com você, a gente vai reagir a isso, quero saber a tua opinião, mas mais do que isso, esse vídeo tem um propósito. Obviamente que não é expor ninguém, não conheço a pessoa, não tenho nada com ela, tanto que eu prefiro esconder até o rosto dela aí, porque meu objetivo não é ficar arrumando intriga na internet, mas mostrar para você que tipo de indicador que você pode utilizar para saber se uma empresa está, por exemplo, aumentando muito os preços dela só para prejudicar o governo, seja lá qual for a razão, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ele falou, primeira coisa, que... Vou até voltar aqui para um pouquinho. Federal está sendo aumentada. A tabela que está vindo lá do governo federal está sendo aumentada pelos donos dos supermercados bolsonaristas. Isso não faz o menor sentido, não existe tabela nenhuma, não existe... Tabelamento de preços nunca funcionou, nunca vai funcionar. E ainda que alguém tentasse fazer, por exemplo, agora não existe tabela de preços. E aí tem gente que fala assim, a gente precisa estudar história. E eu vou te dizer, estude a história. Sabe por que é bom a gente estudar história? Para a gente não cometer as mesmas burrices do passado. O que esse jovem garoto está fazendo parece o mercadante aí do Velho Testamento. Editor, vê se você acha aí um vídeo do mercadante fiscalizando lá na época do tabelamento de preços do governo Sarney. Coloca só um trechinho aí pra gente. Esse era o Brasil da inflação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. Vamos lá. Por que tabelamento de preço não funciona? Porque se você tabela um preço, você está limitando o preço de venda, você está tirando qualquer estímulo de produzir alguma coisa. Imagine a seguinte situação, isso aqui é um pacote de arroz, tá? Não é, isso é um controle remoto. Mas o governo diz assim, o arroz está tabelado em R$30. Se eu sou um produtor de arroz e para eu vender o arroz custa 35, você acha que eu vou continuar produzindo arroz? Você acha que eu vou continuar produzindo arroz para ter prejuízo? Então, em todos os momentos da história, sem exceção, que se tentou fazer um tabelamento de preços, a consequência inevitável é a escassez de produto, porque as pessoas param de produzir. Não faz sentido. Eu gasto 40, você quer que eu venda 30? Eu não vou fazer isso. É melhor eu não fazer do que fazer e ter prejuízo. Então, a história já provou que congelamento de preço não faz sentido nenhum, tá? E aí, o que esse jovem diz é que tem uma tabela vindo do governo federal. Não existe nenhuma tabela de preço. Zero, não existe. Ele tirou isso aqui da cabeça dele, tá? Vamos continuar. Com o intuito de lucrar em cima do povo e sabotar a economia brasileira. Aí ele fala que os donos dos mercados bolsonaristas estão aumentando... eu não sei nem o que falar. Os donos de supermercados bolsonaristas estão aumentando os preços para lucrar em cima do povo. Primeiro que ele parte de uma presunção que não faz o menor sentido, é presumir que todo dono de mercado é bolsonarista. Esse é o primeiro ponto. Não tem ninguém aí, não tem nenhum dono de mercado que é lulista que poderia baixar o preço para ganhar dos seus competidores. Não existe, não é possível. Um Brasil desse tamanho, você vai, de fato, todo mundo é bolsonarista.
Ah, mas eu nem vou entrar no mérito disso, tá? Como eu digo, esse aqui não é um canal de política. Eu quero depois trazer para você uns dados, para que você possa olhar e falar, poxa, será que realmente o problema está nos empresários que estão subindo os preços? Mas vamos continuar. Não adianta o presidente Lula chamar os donos de supermercados a Brasília para conversar, tirar impostos. Ó, sim, teve recentemente uma reunião do presidente Lula com os representantes da Associação Brasileira de Supermercados, ou foi da Abras ou foi da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. Sim, teve esse encontro para pensar em formas de diminuir o custo de preço. Mas aí ele continua falando o seguinte, ó. Adianta o presidente Lula chamar os donos de supermercados a Brasília para conversar, tirar impostos sobre os alimentos e os donos dos supermercados bolsonaristas aumentar o preço. Para. O garoto, que eu não sei teu nome, também não importa. Qual foi o imposto que o presidente Lula tirou? Conta aí pra mim. Você tá misturando alhos com bugalhos. Olha só. A reforma tributária, que foi aprovada no governo Lula, que procura simplificar os impostos, ela criou duas coisas. Ela criou uma coisa chamada IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que, olha só, o Brasil terá a maior alíquota de IVA do mundo. Do mundo. Em primeiro lugar do mundo vai ser o Brasil. Só que isso aconteceu, e aí sejamos honestos, porque teve muitas exceções. Algumas exceções são os produtos da cesta básica. Então, foi aprovada a diminuição, em alguns casos até a isenção do imposto sobre os produtos da cesta básica, mas isso, é claro, acabou sendo compensado em outras coisas. Só que, apesar disso, apesar de ter tido essa aprovação, o tal do IVA, ele começa a entrar numa fase de transição só em 2026. Portanto, não tem nenhuma isenção de imposto que o presidente Lula, ou seja lá quem for, trouxe para os alimentos. Ainda, pelo menos por enquanto não. Só que é bom a gente entender que sim, essa reforma tributária que, repito, passa a valer só em 2026 e ainda é uma fase de transição que vai durar 10 anos. Portanto, 10 anos para isso de fato começar a valer de verdade. Essa reforma tributária trouxe isenção de impostos para os produtos da cesta básica, mas ela trouxe a maior carga tributária para todos os outros produtos. E aí eu pergunto para você, gênio, o que você acha que vai acontecer com os demais produtos que a gente precisa consumir? Obviamente vai ficar mais caro. Tá, mas é a cesta básica. Ok, eu corroboro com a ideia de que deveria pagar menos imposto mesmo. Aliás, eu sou do princípio que não deveria existir imposto sobre o consumo, porque quando você tem imposto sobre o consumo, você está prejudicando os mais pobres. Só que o governo, com a reforma tributária, criou o maior IVA do mundo, que ainda não está valendo, tá? Começa a entrar em vigor em 2026, demora 10 anos para essa transição. Então, essa história de que o presidente Lula chamou as pessoas para ir... Vamos voltar aqui, peraí. Os donos dos supermercados bolsonaristas aumentar o preço. Então cabe nós fazermos uma fiscalização, ser o fiscal do presidente Lula e fiscal do povo para que os preços abaixem no supermercado. Gente, tá um absurdo. O preço do pó de café, eu acho que tem gente, aquele cidadão que ganha um salário mínimo, precisa pagar aluguel, pagar a escola do filho, comprar remédio, não tá tomando café. Ora! É isso! Você tem razão! Quando a gente está aqui no YouTube ou nas outras redes sociais reclamando do dólar, reclamando da inflação, reclamando de política fiscal porque prejudica os mais pobres, é exatamente isso que a gente está falando. Se a gente não tem uma política monetária, uma política cambial, uma política fiscal crível, é exatamente isso que acontece. As pessoas mais pobres não conseguem sequer tomar café porque tudo fica mais caro. Foi por isso que eu falei que quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu demorei a acreditar que essa pessoa estava falando sério. De verdade, eu ainda não sei se ele está falando sério, porque não é possível que essa pessoa esteja de fato falando sério isso. Porque o que nós estamos o tempo inteiro falando é, governo, a gente precisa de uma política fiscal crível, porque senão a gente vai ter problema. Qual o problema? No dólar. Ah, pobre não come dólar. Come. A gente vai ter problema com taxa de juros, com inflação. A nossa inflação está descontrolada.
Ah, Thiago, mas tá 4 e alguma coisa. É, o índice, mas o índice de inflação é amplo. Abra o índice de inflação e veja, por exemplo, o aumento no preço dos alimentos. Então, é disso que a gente está falando. Ah, mas o Banco Central subiu a taxa de juros. É, meu amigo, a taxa de juros está alta mesmo. Ou você prefere que a gente diminua a taxa de juros e mande a inflação por espaço? Porque, pelo amor de Deus, é um absurdo o que está ocorrendo no Brasil. Nós sabemos que o mercado financeiro está tentando sabotar a economia brasileira e nós... Por que o mercado financeiro está tentando sabotar a economia brasileira? Da onde é que você tirou isso, garoto? Qual que é o fundamento disso? E de verdade, mais uma vez, eu não estou falando isso para a gente expor essa pessoa. Esse canal eu não costumo fazer isso. Mas é para a gente refletir de um jeito sério. Mais uma vez, você pode gostar do presidente Lula, tá tudo bem. Você pode gostar do Bolsonaro. Eu costumo dizer o seguinte, eu não estou nem aí para sua ideologia. Eu não estou nem aí se você gosta do Lula, se você gosta do Bolsonaro. Isso é irrelevante. Mas forme a sua opinião baseado em fatos, baseado em números. Não caia nessa conversa aqui. Entenda a história. Se você entender a história, não precisa de lado, não precisa de direita nem de esquerda. Se você entender a história, você vai ver que controle de preço nunca fez sentido. Não precisa nem de economia, só de história. E do Brasil, inclusive. Tá? Mas vamos lá. Temos que fiscalizar. Então vamos para cima. Bom, é isso. Acabou aqui ó, esse vídeo dessa pessoa. Que o aluno pediu para eu reagir. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte. Mais uma vez, não me importa a sua ideologia, tá? Aqui nesse canal eu gostaria que fosse bem-vindos bolsonaristas, lulistas, seja lá o que for, mas que fossem bem-vindas pessoas racionais, que pudessem olhar para os dados e, independente se eu gosto do governo ou não, deixa eu olhar para os dados. Porque a minha opinião deve ser pautada nos dados, não naquilo que eu penso. Então, o que eu quero falar para você agora é um conceito chamado de margem líquida. Então, antes de eu falar da margem líquida, vamos lá. Se a gente estudar a história, a gente vai ver que controle de preços nunca funcionou e você pode até querer criticar o governo atual. Tá tudo bem. Mas o governo atual, em momento nenhum, propôs tabelamento de preço, como esse jovem disse. Ele tirou isso, sei lá da onde. Você pode até querer defender o governo atual dizendo que ele propôs isenção de imposto nos produtos da cesta básica. Ok. Só que isso não está funcionando ainda. Isso só começa a valer a partir de 2026. Só que a consequência disso foi aumento de imposto em outras coisas. Beleza, aí você escolhe o que faz sentido dentro daquilo que você quer pensar, mas não existe tabelamento de preço vindo pelo governo, não existe. E não existe isenção de imposto vindo pelo governo, não existe. Ponto final. Começa a acontecer alguma coisa de isenção de imposto na cesta básica a partir de 2026, mas ainda é gradativo. Ponto. Agora, ele disse que os donos de supermercados bolsonaristas estão subindo os preços para lucrar em cima do povo. Eu quero explicar para você agora um conceito chamado de margem líquida. Margem líquida, de um jeito bastante simples, de tudo que uma empresa vende, quanto sobra no bolso dela no final da história. Se eu vendo R$100, se o meu cliente me paga R$100, depois que eu pago tudo, depois que eu pago o imposto, depois que eu pago o meu fornecedor, depois que eu pago os meus funcionários e as despesas, quanto sobra no meu bolso? Isso é margem líquida. Entendeu esse conceito? Tá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ficar aqui desse lado, eu vou vir aqui no site Status Invest, aliás, eu vou vir aqui desde o comecinho para você. Status Invest, existem tantos outros sites que fazem isso, tá? O Status Invest é um entre tantos. Tira o dado direto lá da CVM, tá bom? Então não é um dado que eu tirei, enfim, do mesmo lugar onde ele tirou essas informações. E aí a gente vai pesquisar aqui qual que é a margem líquida dos grandes grupos atacadistas e varejistas de alimentos do nosso Brasil, de empresas listadas na Bolsa. Então, vou vir aqui. O primeiro que eu vou buscar aqui, vou pegar aqui o Pão de Açúcar, tá? PCCAR 4, né? PCAR 4, Companhia Brasileira de Distribuição. O grupo Pão de Açúcar é dono de várias marcas, inclusive o próprio supermercado Pão de Açúcar, mas tem outras marcas também. Teve ali alguma mudança, porque uma marca foi para outra, mas a gente vai falar de outras, tá? E aqui tem vários indicadores dessa empresa, tá? E a gente, em algum lugar aqui, a gente vai olhar para a eficiência dessa empresa. Isso aqui é margem bruta, deixa eu pegar isso aqui,
Isso aqui é margem bruta, margem EBITDA e etc e tal, e tem essa coisa aqui chamada margem líquida, que está negativa. Mas pera, se está negativo, então essa ideia de que ele está aumentando o preço para aumentar o lucro parece que não faz muito sentido, né? Porque no final da história ele está tendo prejuízo. Vamos abrir para a gente olhar o histórico? Isso que você está vendo na tela é o histórico da margem líquida do Grupo Pão de Açúcar, cujo maior valor foi lá em 2021, aqui ó, em R$ 4,92, mas historicamente, a gente até pode voltar lá no governo Lula, lá atrás, ó, em 2008, 2009, 2010, a margem é de 2%, essa é a margem, na média aqui. Olha só, a gente está dizendo que para cada R$100 que o Grupo Pão de Açúcar vende, 2 é lucro, aqui. E aí ele teve um pico aqui ó, em 2021, e aí tem várias razões para isso, tem pandemia, mudança dinâmica, uma série de coisas aqui, foi o máximo que ele teve, mas olha só, em 2023 a margem foi para 11,8, ou seja, para te vender R$100 ele perdia R$11, e aí a margem aumentou, hoje está 8,53. Então, olhando para o dado, acho que ele não está aumentando os preços para ter lucro, né? Acho que não é o que o dado está mostrando, tá? Vamos agora olhar para um outro grupo, sei lá, vamos pegar aqui o Carrefour, eu vou buscar aqui, o Carrefour é CRF, acho que é isso. Aqui, ó, CRF-B3, tá? Que aí tem um atacadão também, que vende produtos no atacado, e muitas famílias têm buscado consumir nos atacarejos do Brasil. Vamos descer aqui para a gente encontrar a margem líquida. Olha aqui, a margem líquida de 0,02, ó, tá que pelo menos tá positivo, hein, o Carrefour, Grupo Carrefour. Olha só, tá 0,02 em 2024, e aqui é atual, portanto o último número. A gente está falando aqui que para cada R$100 que essa empresa vende, 2 centavos é lucro. 2. Ela realmente está aumentando o preço para lucrar em cima do povo, garoto? Não está, né? É isso que o número mostra. Se a gente olhar, o presidente Lula ganhou a eleição em 2022, assumiu em 2023, não é? O primeiro ano dele, foi isso? 22, 23, 24, 2 anos, perfeito. Olha só, como cai aqui a margem líquida dele para 0,72 negativo. 2024, ele aumentou um pouquinho a margem para 0,02. Então, eu só acho, tá? Que ele não está aumentando os preços para ganhar em cima do povo, né? Não, acho que não. Não é isso que o dado está nos mostrando. Sei lá, falamos aqui do Pão de Açúcar, falamos aqui do Carrefour, vamos olhar um outro atacadista aqui, ó, que é o Açaí, né? Açaí, uma grande rede de distribuição, atacadista, vende no atacado. Isso é muito legal porque vai responder para a gente outra pergunta, tá? Qual que é a margem dele? Ele está com uma margem, ó, ele está com uma margem melhor aqui, ó, mais eficiente, 0,88. Ou seja, o açaí atacadista, que vende no atacado, vende no atacarejo, que tem sido muito um lugar importante para muitas pessoas economizarem na compra, porque você compra em um volume maior. Então a margem de 3,88, não, 0,88. O que significa que para cada R$100 que ele vende, ele ganha 88 centavos de lucro. Então ele está com um número positivo, caiu desde 2021 também, mas de todos é o que manteve positivo aqui. Então, acho que o número aqui tá, não, acho que não. Tá aumentando o preço para ganhar lucro? Não tá. Não tá, a margem é essa, a margem é baixa, ela só tem diminuído, né? 2023 caiu, 2024 caiu ainda mais. Então, o que acontece é que se o preço do dólar sobe, fica mais caro para o supermercado. E se fica mais caro para o supermercado, ele vai repassar, não tem jeito. É simples assim. Se a taxa de juros sobe, como está subindo, fica mais caro o custo da dívida dessa empresa. E se fica mais caro o custo da dívida, sim, ela vai repassar. E a taxa de juros ela precisa conter a inflação. Então, é óbvio que a taxa de juros está alta, mas não é para sabotar a economia. É óbvio que o preço no supermercado subiu bastante, mas não é para sabotar ninguém. As empresas estão tendo prejuízo aqui. E eu sei que alguém pode dizer... Thiago, mas você está falando das grandes empresas, dos grandes atacados. Tá. E os mercadinhos de bairro? Tá bom, meu querido.
Vamos lá. Quem é nessa história que consegue comprar mais barato dos fornecedores? É o açaí atacadista ou o mercadinho do seu José? Que, aliás, o mercadinho do seu José compra do açaí atacadista. Como é que você vai dizer para mim que as pessoas estão aumentando o preço só para ter lucro em cima das pessoas? Os dados estão aí. O fato é, a alta que nós tivemos do dólar recentemente atrapalha tudo. Agora, tivemos alta de combustível. Parte porque a Petrobras repassou, mas principalmente porque os governadores dos estados aumentaram os seus respectivos ICMS. Isso deixa tudo mais caro. Então, você quer reclamar com alguém? Reclama com o governo federal e estadual, porque quando a gente tem imposto alto na gasolina, como aumentou agora, vai ficar mais caro o arroz. Então, se você acha que o café estava caro, e aí quem ganha um salário mínimo não está tomando café, e eu concordo com você, porque o café realmente está caro, ou a gente tem uma política fiscal crível, ou a gente tem segurança financeira, ou a gente tem segurança jurídica, uma política monetária que é eficiente para controlar a inflação e reduzir o dólar, ou isso vai ficar pior. Mais uma vez, eu quero reforçar, esse não é um canal de política, eu não quero expor aqui ninguém, eu só quero trazer para você, para que você possa formar a sua opinião baseada em dados. Não, a gente não pode ser fiscal de governo nenhum, e não, os preços não estão aumentando por vontade de meia dúzia de pessoas. Não, não é isso. As circunstâncias econômicas têm conduzido essa inflação, e sim, o dólar está subindo, subiu, agora tem caído, isso é bom, mas essa alta que a gente teve no final do ano ainda vai chegar o preço pra gente. Aumento do combustível, mais uma vez. Bom, conta aqui pra mim o que você achou desse react. Se você tiver algum material que você ver pela internet, quiser que eu reaja, manda lá pra mim no Instagram, que a gente pode selecionar e reagir também, mas saiba, tá? Sempre que eu trouxer esse tipo de material aqui, eu não quero expor ninguém, eu não quero arrumar briga com ninguém, eu só quero olhar pra esse dado, ver se ele faz sentido e de alguma forma poder ensinar um conceito pra você, como eu ensinei para você margem líquida e como consulta a margem líquida de empresas listadas na Bolsa de Valores. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui um comentário. A gente se vê no próximo material. Um abraço. Tchau.